João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Senhor, a tua palavra foi lida, capacidade pessoal insuficiente para poder explanar um texto que nem escrito está. Só lemos a Bíblia e confiamos no teu poder sobre a minha vida, para que enche o meu coração, transbordar no meu coração, alcance a vida de cada pessoa que está aqui no templo, está assistindo ao vivo pela internet, vai assistir no Pensando Bem, ou vai assistir esse culto gravado pelas mídias que nós temos. Quando tomarmos contato com esse culto, com essa palavra, que o teu poder venha sobre nós, é isso que eu quero que aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente, você que está me assistindo, você pode, inclusive, nesse momento, se for ao vivo, pode mandar seu pedido de oração, tá? Que eu vou fazer as orações no final da mensagem, inclusive por aqueles que estão enfermos, e a oração aqui de libertação para nós também. Então aproveita, ainda tem um pouquinho de tempo. Irmãos, precisamos entender algumas coisas pontuais. Quando nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é uma maneira de nos perdoar dentro dos nossos pecados, viu? Ele nos criou perfeito, a desobediência nos separou dele. E a tal maneira que João descreve é passar por cima de todas as coisas e perdoar. Deus nos perdoou. Perdoou e nos amou tanto que ele deu Jesus, o seu Filho unigênito. Irmãos, primogênito e unigênito tem diferença, viu? Primogênito é o primeiro de muitos, o unigênito é o único de. Então, Jesus é o unigênito Filho de Deus. É o único Filho que Deus tem, ele mandou ao mundo. E quando fala que ele deu o seu Filho unigênito, para que nós não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, nós falamos da morte de Jesus Cristo. E falar de morte de Jesus Cristo é uma coisa muito interessante. Queria que você prestasse bem atenção, que nós vamos falar de algumas coisas muito importantes, e a tua atenção é relevante para esse momento, para que você possa entender o contexto de tudo que eu estou te explicando. Porque você não veio aqui para ser comprado, você não veio aqui para ser atingido nas tuas áreas psíquicas, para me te emocionar, e você ficar emocionado e fazer alguma coisa, mas você está aqui para ouvir a palavra de Deus e aprender dela, entenda isso, viu? Aqui eu não tenho a presunção de querer criar uma circunstância para você ficar comovido ou pegar você pelos sentimentos, não é isso. Se você quiser sentimento, tem um monte de lugar aí que mexe com sentimento, eu não mexo com razão. Porque o papel da igreja é pregar o evangelho. A aceitação do evangelho é pessoal. É isso que as pessoas não conseguem compreender. É pessoal, de que você deixar Deus agir na tua vida, por intermédio de Jesus que fomos resgatados, ele vai agir na tua vida, ele vai te abençoar. Caso contrário, você vai levando aí uma vida toda distorcida e você nunca acerta na vida. Então hoje eu queria que você entendesse o seguinte: quando ele deu o Filho dele por nós, ele deu o Filho para morrer. E a morte foi uma morte sacrificial, né? Queria te pedir que nessa noite você ativasse a tua memória e lembrasse um pouquinho dos episódios anti-crucificação, pouco antes de Jesus ser crucificado. Desde o momento que ele foi preso, desde o momento que ele foi levado para ser julgado, desde o momento que ele foi sentenciado, desde o momento que ele apanhou, não apanhou pouco, ele apanhou muito, viu? Ele apanhou muito. Depois de apanhar muito, ele teve que carregar uma cruz, que a história diz que era mais pesada do que a massa corpórea dele. Ele carregou mais peso do que o corpo dele aguentava. Tanto é que no meio do caminho ele não resistiu. Foi ajudado por um homem, levado até o Calvário, um lugar chamado Caveira, um lugar onde era crucificado o pior dos homens. Pra você ter uma ideia, hoje nos países que existe pena de morte, Jesus foi mandado para a pena de morte, por crimes hediondos. E o crime hediondo que ele tinha, eles não conseguiram achar.
porque ele deu a vida por mim e deu a vida por você, e precisava passar por isso. E é nisso que eu quero me pegar hoje com você. A missão de Jesus na face da terra foi pregar o Evangelho, viu? Isso eu gosto de deixar bem claro, para você entender quem é Jesus e o que ele pode fazer. E nós, como cristãos, o nosso passo é seguir Cristo, é fazer o que Cristo fez, entendeu? É para isso que nós somos chamados, para nós entendermos o que ele fez e nós fazermos o que ele fez aqui na terra. E quando começarmos a fazer o que ele fez, nós vamos começar a trazer mais pessoas para o Evangelho. E foi o que Jesus fez. Jesus veio pregar um grande concerto. As pessoas estavam separadas, as pessoas estavam sem direção. Eu quero que você entenda, tanto quanto hoje, a religiosidade daquele tempo estava corrompida. Se você começar a ler a Bíblia pelo aspecto social, você vai conseguir distinguir dentro da leitura que a religiosidade estava corrompida. Tão corrompida estava que Jesus um dia entrou na sinagoga, meteu o pé na mesa, jogou o dinheiro no chão, pegou o chicote, deu nos caras que era cambista e falou para eles: saiam daqui, isso aqui não é casa de negócio, isso aqui é casa de oração. Está vendo muita diferença? Não está. Hoje estão por aí vendendo tudo. Vende pedaço no céu, vende chave, vende tijolo, vende paninho, vende tudo. E você percebe, quando eu lhe falo que nós lutamos contra o mesmo demônio, você percebeu que as coisas passadas se repetem? E a história parece que não, a história é a mesma. Ele não tem muita criatividade, ele vive de engano em engano. Então estamos novamente nesse ponto, e está no ponto agora de Jesus novamente vir e levar a igreja, só que com uma diferença agora nós temos o Evangelho para nos basear. É baseado no Evangelho que nós precisamos viver. Nós não temos que viver segundo o curso desse mundo, porque o mundo já está no maligno. O mundo são as atitudes de todo ser humano, as atitudes da humanidade. Você vê que a degradação está tão grande que está acabando o planeta, está acabando a sociedade, está acabando as pessoas, estão acabando os governos, entendeu? E tudo isso é fruto do quê? Do pecado. Jesus veio e se deu por nós. Então, o grande mistério de Jesus foi o seguinte: ele fez mais do que ele tinha que fazer. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho só. Quero ver se eu termino bem cedo hoje. Jesus veio para pregar o Evangelho de salvação. Através da vida dele, ele abriu o caminho novamente. Estava preparado, estava fechado, e ele preparou o caminho novamente para nós voltarmos a Deus, e ele se deu por nós, mas veio para pregar o Evangelho. No meio da pregação, ele tinha compaixão, ele tinha um amor acima da média pelas pessoas que ele via. Aí ele curava. Aí ele via o cara num sofrimento danado, ele parava de pregar e curava. Vocês lembram da mulher do fluxo de sangue? Ele estava andando e ela percebeu que tinha algo diferente nele. Ela falou assim: se eu tocar naquele cara, eu saro, porque ele tem feito muitas coisas. A mulher foi, se embrenhou no meio das pessoas, ela se esforçou. Aquela mulher teve que fazer um esforço físico para chegar perto de Jesus. E quando ela tocou, porque Jesus está preocupado com o que você sente, Jesus está preocupado com o que você está passando, Jesus está querendo trazer solução para a tua vida. Tanto é que quando ela tocou nele, os outros talvez tocavam porque estava sendo empurrado. Você sabe que no meio da multidão tinha pessoas interessadas em cura, tinha outros que iam roubar carteira, né? Tinha o Judas que metia a mão das ofertas, você imagina. E tinha gente que ia bater carteira, tinha gente que ia para comer. Um monte de gente que seguia Jesus era para comer, porque onde ele estava tinha abundância, aonde Jesus estava não tinha miséria. Tanto é que de poucos peixes e poucos pães ele alimentou uma multidão de gente. Então tinha gente que... Mas aquela mulher aquele dia foi para ser curada. E quando tocou ele parou, falou: opa, alguém me tocou. Os discípulos que estavam sendo ensinados, e por favor, compreenda bem essa parte, que os discípulos ali, eles estavam encarando uma novidade, viu? Nós lendo, quando a gente lê, a gente faz uma ideia que não é a ideia real do que está vendo. Eles estavam aprendendo, tudo para eles era novo, ninguém tinha ideia que ele era o Cristo. Achavam que era mais um Elias, achavam que era
um descendente de Davi, que era um guerreiro, que ia libertar o povo ali daquela jurisdição romana. Era isso que eles pensavam. Ninguém tinha ideia que ele era o Cristo. Tanto é que não tinha ideia, quando ele morre, o que a turma faz? Vaza. Perna para que te quero. O monte entrou dentro de uma casa, se trancou e falou assim: puxa, mataram ele, que era o chefe, calcule nós aqui embaixo então. Entendeu? O resto voltou a pescar, falou: agora nós não tem mais quem multiplica as coisas, vamos para o mar pescar, que o negócio está feio. Então eles não tinham ideia. Então para eles era um aprendizado, andar com Jesus era um aprendizado, como é para nós hoje. Andar com Jesus é um aprendizado. Quando toca, ele fala assim: opa, vamos parar que alguém me tocou e de mim saiu virtude. Aí o Pedro falou: meu irmão, mas Jesus, pudera, né? Trocentos corintianos aqui te cercando, tocou mesmo o senhor. Ele falou: não, mas eu senti que de mim saiu cura. Porque aquela mulher necessitava de cura, tocou em Jesus querendo a cura e ela recebeu a cura. O que você veio fazer aqui nessa noite? Você que está me assistindo em casa, por que está assistindo? Qual que é a tua necessidade? Qual que é o teu problema? Aonde está lhe doendo? Que circunstância está lhe trazendo a presença de Deus nessa noite? Não sei qual é, não precisa me explicar ao final do culto, mas eu vou te falar uma coisa para você. Se você pôs fé no teu coração, toca nele que hoje você recebe o que você está precisando de graça. Fácil desse jeito. Às vezes a gente prega, mas as pessoas é fácil. Não tem. Você veio hoje, aquela mulher saiu de casa com uma determinação. Ele vai passar em tal lugar, eu vou subir até lá, vou tocar nele e vou ficar curada. Dependia de Jesus ou dela a cura? Dela. Porque eu quero que você entenda que todas as vezes que você se chegar a Deus, Ele tem coisa para te dar, porque Jesus é o teu intercessor. É Jesus quem vai te avaliar, é Jesus quem é o teu avalista. Entenda isso, nenhum de nós estamos em condições de conversar com Deus. Aliás, Deus não te ouve, viu? A tua oração é pegada pelo Espírito Santo, apresentada a Jesus. Jesus apresenta a Deus. Jesus é o nosso avalista, sem Jesus não somos nada. Sem Jesus o negócio não vira, sem Jesus não tem conversa com Deus. Um dia quando nós formos apresentados, aí Jesus vai pegar todos nós, vai nos apresentar a Deus de volta. Senhor, está aqui a tua, porque a igreja é de Deus. Deus deu autoridade para Jesus para nos arrebanhar de novo e nos entregar a Ele. Então, quem que precisa ter fé? Nós, porque Deus já tem. Aliás, Deus já fez tudo por mim e por você. Amém? A tua necessidade ainda é necessidade, porque está faltando fé de confiar naquele que é por você. Amém? Presta atenção que isso é muito profundo. A nossa necessidade ainda continua sendo necessidade. Falta-nos fé para pedir com fé, porque tudo que você pede com fé, o Senhor Jesus Cristo pede para o Pai e o Pai dá para você. Amém? Quanto tempo que a gente está pedindo por pedir ou não estamos pedindo, ficamos com aquela cara de 6 horas e queremos que Deus nos ouça. Aí não te ensinam isso e te ensinam a vir 7 vezes nesse lugar. Aí te ensinam que no final da pregação te dá um envelope e você põe um dinheiro. Irmãos, eu não sei como que ainda tem gente que cai nessas coisas. Com todo o respeito à inteligência de todas as pessoas, por favor. A Bíblia é uma coisa clara, nítida. O Evangelho é simples. Simples de tudo, não tem muita maracutaia. Chegou, estou te falando dessa mulher. Chegou, pôs na cabeça, eu vou subir lá, ele vai passar. Toco nele e recebo a bênção. Recebe, pum. Tocou, Jesus falou, saiu cura de mim. Não, mas está cheio de gente. Ele falou, mas saiu. De mim saiu virtude. É aquela virtude coroa, aquela mulher que estava desanimada. Irmãos, aquela mulher estava desanimada por quê? Gastou toda a grana que tinha, não era pobre, diz a palavra que ela gastou tudo o que tinha. Ela um dia teve, já não tinha mais, já estava no estado quase de miséria. Jesus não olhou a situação social, nem a situação financeira dela, nem com quantos trapos que ela andava na bolsa sujos de sangue. Porque a hemorragia, segundo a história daquela mulher, era tremenda, e ela toda vez se limpando, ninguém ficava mais perto dela. Chegou em Jesus, Jesus não olhou, deixou, ela tocou em Jesus, foi curada. Hoje nós viemos aqui fazer o quê? Toque em Jesus que Ele vai te curar. Quando Ele foi dar a vida por nós, Ele curou porque Ele tinha amor sobrando. O amor foi tão grande que no dia da crucificação, mesmo estando pendurado, cheio de dor, porque depois de apanhar o que Ele apanhou, carregar a cruz que Ele carregou, ser pendurado na cruz da forma que Ele foi, já te expliquei um monte de vezes, que aquelas pernas curvadas eram colocadas daquele jeito para Ele sofrer para respirar.
Toda vez que ele enchia o pulmão, ele tinha que levantar o corpo. Toda vez que ele levantava o corpo, doía, porque os ombros estavam abaixo da linha dos braços. Não, ele se esforçava, aquilo arrebentava ele por dentro. Naquele exato momento, ele faz duas coisas de uma generosidade tremenda. Perdoa o pecado dessas pessoas que elas não sabem o que estão fazendo, que elas não sabem o que estão fazendo. E ainda, hoje você vai morar comigo no paraíso. Ele veio para nos pregar o evangelho. Na hora da morte, ele ainda fazia bondade. Resultou em quê? A morte não conseguiu sustentar ele 3 dias embaixo da terra. No terceiro, ele foi ressuscitado. Agora, a pergunta que eu quero fazer antes de nós encerrarmos essa mensagem: o que nós estamos fazendo de bom? O que nós estamos fazendo de bom? Pastor, mas nossa, eu estou numa situação tão difícil. Eu estou desempregado, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Não tem problema, você pode estar com o que você quiser. Mas se você tiver fé, você vai fazer o melhor que você pode fazer. Na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim. Presta atenção nesse versículo, é muito profundo. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda o que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Amém? O diabo não pode te... Por que ele não pode te tocar? Porque nós somos nascidos de Deus. Quem nasce de Deus nasce no amor. O mesmo amor que Jesus teve no momento de sofrimento. É o mesmo sofrimento que nós temos hoje. Quando nós estamos doentes, é o mesmo sofrimento que nós temos hoje quando estamos desempregados. É o mesmo sofrimento que nós temos hoje quando acaba o dinheiro no dia 20 e o teu pagamento só vem dia 30. É o mesmo sofrimento hoje que você está lá na empresa, tem uns 20 urubus cercando você para querendo pegar o teu lugar. É o mesmo sofrimento. Só que nesses momentos de sofrimento, Jesus ainda fala assim, Pai dele, perdoa esse povo que eles não sabem o que estão fazendo. Aí vira para um ladrão e fala assim para ele, cara, mesmo aqui, rapaz, você deu uma palavra boa. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Nos momentos críticos da vida, Jesus ainda fez o melhor. E o que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo? Estamos só querendo coisa para nós, né? Achamos que no mundo não vamos ter sofrimento, prega-se um evangelho de uma malignidade tremenda. Pessoas vão para uma igreja para ver se arruma uma casa. Irmãos, desculpa, não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é para salvar a tua alma. É para te dar salvação. Carro, casa, roupa, a gente compra com o suor do nosso trabalho. Se não tivéssemos pecado lá atrás, não precisávamos nem suar para trabalhar. Mas hoje, aliás, essa semana aqui eu ri pra caramba que a teologia da prosperidade está em Gênesis 3, alguma coisa, que fala assim, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o cara pôs uma enxada, né? Você pega na enxada e vai trabalhar, que essa é a maior prosperidade. Mas as pessoas não querem mais trabalhar, as pessoas não querem passar nada, querem que tudo aconteça. E você percebe que a maioria desses lugares endemoniados, malignos, que Satanás está falando com as pessoas, voltados só para as coisas materiais. Aí você fica correndo atrás do material. Irmãos, entenda, isso é profundo. A pessoa fica correndo atrás do material. A mente dela está ocupada com o quê? Com as coisas materiais. Entenda, não é a tua cabeça que é ruim, a cabeça de todo ser humano é igual. Todos nós temos os mesmos defeitos e as mesmas alegrias. Quando você fica se ocupando com um problema, você esquece de agradar a Deus. Você já pensou Jesus na cruz do Calvário, cara? Todo ferrado, apanhou mais do que cachorro de pobre em dia de mudança. Tá lá. Ele fala assim, Pai, manda fogo nesse povo desgraçado. Dei comida para todo esse bando de nós cegos aqui. E agora estão aí mandando eu que morra. Chamando eu de rei, mandando eu descer da cruz e me salvar sozinho. E quantas atitudes insensatas dessa nós temos? Quantos dias que temos uma dor no dedo mindinho e achamos que é o fim do mundo. Aí a gente não ora para ninguém, não conversa com ninguém, vive emburrado de cara feia. Irmãos, nós achamos que sempre o nosso problema é maior que o problema dos outros.
Se um dia você encontra alguém que está com dor no dente do siso, você fala assim: ah, mas o meu siso é maior que o teu. O meu dói mais. Irmãos, dói nada, é a tua cabeça que é ruim. Porque todos nós sofremos iguais. E quando Satanás nos toca, é certo que nós não estamos agindo como se fôssemos nascidos de Deus. Não temos o amor de Jesus em nosso coração, não estamos dando esse amor, só recebemos o que o diabo quer que você receba. Para que ele veio? Matar, roubar e destruir. É uma análise crítica da vida, veja o que você está vivendo. É pessoal o negócio, é pessoal intransferível. Satanás está apresentando as coisas. Irmãos, a mesma proposta que foi feita para Jesus, em Mateus capítulo 4, Satanás continua fazendo para as pessoas até hoje. Vamos lá? Vamos ver se você ajusta os teus neurônios hoje aí, sai daqui de boa. Mateus 4:1, então foi conduzido Jesus pelo espiritual para ser tentado pelo diabo. Ponto. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Sinal que ele se alimentou com água. O corpo humano não aguenta ficar 40 dias sem água. Então Jesus bebia água, mas estava sem mastigar nada. Versículo 3. Chegando então o tentador, é isso que diz aí na tua Bíblia? Chegando o tentador, disse-lhe: ó, como Satanás não sabia quem era Jesus. Presta atenção. Se tu és o filho de Deus, quer dizer, ele já... Se tu és... Manda com que essas pedras se transformem em pães. Coisa física. O homem que se preocupa consigo mesmo está preocupado com o que come. Quantos dias de nossas vidas que nós perdemos tempo preocupado com a cesta básica que estava terminando, com o dinheiro que estava terminando. O dia que você ficou pensando só nisso, você não deu um glória a Deus, você provavelmente não agradeceu pelo prato de comida, você não olhou para o céu e falou assim: Senhor, Tu és maravilhoso. Se Jesus passou 40 dias sem comer, eu também posso passar, mas nos 40 dias Jesus não reclamou. Quando o diabo veio, ofereceu coisa física para ele. Por que não transforma essas pedras em pães? O que Jesus falou? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Os 5, então, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, a parte mais alta do templo. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: se aos seus anjos der ordem a teu respeito, eles se sentarão em suas mãos, porque não tropeçam em pedra alguma. Replicou Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, preocupação com a vida. Primeiro com a comida, depois com a vida. Se você pular, você vai morrer. Se você for filho de Deus, Deus vai mandar alguém te segurar. Jesus não estava preocupado com a vida. Novamente o diabo leva a um monte muito alto, mostrou todos os reinos desse mundo e a glória deles e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus falou: sai fora, Satanás. Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. E no fim da conversa falou assim: você quer poder? Eu tenho poder para te dar. Poder sobre o quê? Sobre as coisas mundanas. Então Satanás induz o homem a se preocupar com o que vai comer, com a sua própria vida e com o poder da vida. Lá no capítulo 6, Jesus ensina tudo isso para você. Os pássaros não têm casa, mas dormem bem. Os lírios do campo, ninguém água a eles, mas eles nascem com uma cor maravilhosa e eu cuido deles. E se você não consegue acrescentar 1 centímetro à altura do teu cabelo, como que você pode tomar conta da tua vida? E nem Salomão, que foi um dos caras mais ricos do mundo, conseguiu se vestir como as plantas se vestem, com toda aquela cor e aquela proteção que Deus tem. E por que isso não tem acontecido em nossas vidas? Simples, porque o Senhor nos criou por amor e nós não estamos vivendo o amor de Deus que nós teríamos que viver nos dias de hoje. Porque a principal coisa que Jesus demonstrou na vida dele foi o amor. No dia da morte, ele ainda tem paciência de fazer o melhor. Mesmo estando na pior situação da vida dele, grava isso que eu estou te falando. Mesmo estando na pior situação da vida dele, Jesus fez o melhor.
E a pergunta que eu quero que todos nós respondamos para nós mesmos nessa noite: o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se nós colocarmos o amor de Deus em primeiro lugar e nos preocuparmos com a coisa do reino, Ele cuida da tua vida. Ele fala assim: busca primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você lembra que esse negócio de acrescentar é uma coisa louca, né? Vou te levar lá no Velho Testamento agora. O profeta chegou numa cidade e Deus falou para ele: vai nesse rumo, entra naquela cidade, vai encontrar uma viúva, pede para a viúva fazer comida para você. Ele vai e encontra com a viúva. E aí, tia, ela falou: ih, rapaz, tá uma secura aqui que eu falo para você, não chove, faz tempo aqui, a coisa tá feia. Ele falou assim: tô com uma fome. Ela falou assim: ah, meu filho, a coisa aqui também tá todo mundo que nem eu sei com fome. Aí ele falou: vai lá, faz um bolo para mim. Ele falou: mas não tenho quase nada, tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ele falou: então vai lá, faz para mim que vai multiplicar. Não vai faltar farinha na tua panela e nem azeite nos teus reservatórios, porque o que você fizer para alguém, Deus vai fazer por você depois. Vamos ativar nossa memória curta? Estamos no penúltimo dia da semana. Amanhã acaba mais uma semana. Mais um tempo. Gosta de tempo. Tempo é uma coisa maravilhosa que Deus deixou para a gente. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de correr, há tempo de descansar, há tempo de pular, há tempo de sentar. E essa semana foi tempo do quê? De domingo para cá até agora. Sexto dia da semana. Tempo do quê? Nesses 6 dias, quanto tempo que nós gastamos de agradecimento? Nesses 6 dias, quanto do amor de Deus nós demonstramos ao mundo? Quantas pessoas que nós convidamos para estar no culto de hoje? Porque a manifestação do amor está na missão que Cristo teve, de pregar o Evangelho para as pessoas. Ele pregava o Evangelho e com a generosidade, porque daí já era coisa do coração dele, a generosidade dele, ele fazia mais do que ele tinha combinado com o Pai dele. Será que nós estamos fazendo pelo menos o combinado? Porque a missão minha e tua, ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quantas pessoas que nós convidamos para vir à igreja essa semana? Quantas pessoas que nós falamos do amor de Jesus Cristo para elas essa semana? Ah, pastor, mas o senhor não sabe a minha situação. Sei, é a situação que Jesus passou lá, de apanhar. Essa? É a situação de ser julgado por homens, é essa que você está chorando? Jesus também foi julgado por homens. É a situação de estar passando por dor. Você acha que a dor que você está passando é menor do que a dor de ter uma coroa de espinho na tua cabeça com fratura de ossos? De ficar pendurado pelos punhos e pelo tornozelo? Você acha que você está sofrendo mais do que Jesus? Naquele momento Jesus ainda fez coisa boa. E com todo o respeito à tua inteligência, a gente não passa nem um décimo disso, que a gente não aguenta. Tem gente que não aguenta furar o dedo. Você já pensou se você tivesse problema que eu tenho? Furar o dedo 2 vezes por dia? E quando você vai fazer alguns exames, você tem que furar 6 vezes por dia? Antes do café, depois do café, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta, para dormir. Aí você faz uma média do teu açúcar. Aí ele fala assim: você é doce demais. Eu falei: Jesus me ama pra caramba. Eu saí doce desse jeito, mas a gente vai controlando o açúcar. Não, tem gente que tem medo, não fura o dedo. Você já pensou você levando chicotada nas costas? Você já pensou você que nem Paulo, sendo chicoteado em praça pública, depois levado para o subsolo da cadeia, amarrado de pés e mãos, e no meio da noite ele podia estar fazendo o quê? Reclamando. O que ele faz? Canta e ora. Nos momentos mais difíceis ele fez o melhor que ele podia fazer. E nos dias de hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos fazendo o melhor? Não espere as coisas melhorar, faça o melhor. Hoje eu vi assim uma frase de um vídeo que eu ouvi cedo, daquele filósofo do Mário Cortella. Ele falou assim: faça o melhor do jeito que você está, não espere melhorar para você fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor do jeito que você está. Está chorando? Faça o melhor. Paulo estava chorando, apanhou para caramba. Jesus estava sofrendo, fez o melhor no momento que ele podia fazer. Então hoje você pode fazer coisas melhores. Comece a fazer, que Deus vai cuidar da tua vida. Faça aí uma média de uns 3 meses, como é que a tua vida vai estar mudada.
Porque quando você der o primeiro passo, Jesus já está uns 50 para te abraçar, viu? A coisa não está melhor na nossa vida porque somos ruins de coração, somos pessoas egocentristas, só estamos pensando em nós, né? Só pensa na gente. A gente só pensa na gente. Malemar pensa na família quando... E Deus nos amou de tal maneira que deu o Filho dele para morrer por nós. E o Filho dele morrendo por nós ainda fez coisa boa. E hoje nós queremos um evangelho de facilidade. Desculpa, nesse lugar você não acha isso. Nesse lugar você acha ensinamento para você se comportar bem. Quando o teu comportamento for bom, for digno, que você plantar coisas boas, certamente Deus vai regar a tua horta, vai crescer coisa boa pra caramba. Que se Deus tem cuidado da minha vida, vai cuidar da tua.